Senhores ministros, antes de iniciarmos a pauta, devo fazer uma comunicação à casa. O ministro Marco Aurélio, na primeira turma, em questão de ordem habeas corpus 85.298, paciente senhor Lau King Kong, impetrante Luiz Fernando Saí Souza Pacheco e outros, levou em questão de ordem este habeas corpus, cuja liminar havia sido indeferida monocraticamente pela ministra Ellen Grace, quando do recesso, já no período de recesso, quando foi ingressado o habeas corpus, e submeteu à análise da turma. E, tendo em vista a posição do ministro em relação a, principalmente, o problema da culpa formada, posição essa já muito conhecida de todos nós, embora tenha minhas divergências, o ministro sugeriu à turma a concessão da medida liminar. Foi acompanhado no voto pelo ministro Eros Grau e, a seguir, o ministro César Brito, aliás, Carlos Brito, pediu vista. De uma forma completamente equivocada e, em termos ofensivos, o senhor deputado Luiz Antônio Medeiros, que integra o bloco do PL de São Paulo, fez um discurso na sessão de ontem, no dia 8, na sessão 19.35200 da Câmara de Deputados, fazendo referências e analisando o indeferimento da liminar. Evidentemente de que o tribunal não tem absolutamente nenhum problema no sentido da análise que sejam feitas as nossas decisões. Ocorre de que este discurso veio atribuir, ou tentar atribuir, ilações completamente descabidas na análise da atividade jurisdicional. E eu deixo muito claro de que repudiamos de qualquer tipo de manifestação que examine a conduta moral ou bote em dúvidas as condutas morais, quer do senhor Procurador-Geral, quer dos ministros da Corte, no sentido das duas decisões. É evidente que estamos todos, como democratas que somos, sujeitos às críticas no que diz respeito ao conteúdo da decisão, mas atribuir e relacionar o conteúdo da decisão com determinadas ilações ou determinadas afirmações relativas à conduta, buscando justificativas espúrias que não as justificativas da lógica e aplicação jurídica, o tribunal repudia de forma radical. Eu quero, então, dizer ao ministro Marco Aurélio de que a presidência entende de repudiar as manifestações. Senhor presidente, está se falando. Para vocês. Também, senhor presidente, o Ministério Público Federal, neste momento, colhido de surpresa, mas empresta total solidariedade às palavras de Vossa Excelência ao eminente ministro Marco Aurélio. E, se for desejo da Câmara, eu queria que fosse me enviado esse material para exame. Vamos à pauta. Senhor ministro, Sepúlveda pertence. Extradição 943, procedência República Italiana, requerente governo italiano, extraditando Ciro Scomaniglio ou Ciro Scomamiglio. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, decretada e efetivada em 20 de julho de 2004, a prisão preventiva, a República da Itália, por nota verbal de 15 de setembro de 2004 de sua embaixada, invocando o tratado bilateral, requereu a extradição do senhor nacional Ciro Scomamiglio ou Ciro Scomamiglio. Esconha. Entendi. A nota verbal da embaixada do Estado requerente esclareceu os fundamentos do pedido. O referido é objeto de sentença definitiva de condenação. Sentença do Tribunal de Nápoles, emitida em 26 de fevereiro de 99 e irrevogável em 16 de outubro de 2000, pelos crimes de formação de quadrilha finalizada ao tráfico de substâncias entorpecentes. A pena de Scomamiglio é de 24 anos de prisão. Para a execução da mesma foi emitida uma ordem de prisão número tanto, em data de 23 de outubro de 2000, pela Procuradoria da República junto ao Tribunal de Nápoles. A exposição da Procuradoria da República junto ao Tribunal de Nápoles, que acompanha a nota verbal,
dá conta dos fatos em razão dos quais condenado extraditando verbis. Exposição detalhada dos feitos pelos quais Cunhamilo Ciro sofreu condenação com sentença de tanto do Tribunal de Nápoles. Com a sentença supracitada, foi condenado pelo delito de associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de substâncias estupefacientes, artigo 74, decreto presidente número tal, crime cometido em Nápoles e algures na Itália e no exterior a partir de junho de 1996. Sconamilio Ciro, com efeito, associava-se na qualidade de chefe da organização, com Imperato Umberto, Sconamilio Antonella, Aulísio Umberto, Asília Antero e D'Antonio Colomba, e com outras pessoas em via de identificação mais completa, a fim de importar na Itália, da Turquia, com trânsito em vários países europeus, entre eles Holanda, Hungria e Romênia, ingentes qualidades de heroína, num total de cerca de 100 quilos ao mês, droga destinada em prevalência ao mercado da região Campânia, a qual era cortada por membros da organização e a seguir cedida a subcompradores estáveis em períodos regulares. No âmbito da organização criminosa, Cunhamilo Ciro tinha a função de manter os contatos com os fornecedores estrangeiros, de encontrar heroína no mercado turco e de cuidar da sua transferência para a Itália com concurso de numerosos correios, transportadores internacionais. Outro chefe promotor da associação criminosa era Imperato Umberto, que tinha a função de organizar e coordenar a atividade de cessão dos entorpecentes no território da Campânia, de manter as relações com os clientes e de cuidar do recebimento do dinheiro. Assinala-se, portanto, que os delitos pelos quais Cunhamilo Ciro sofreu condenação com a sentença supracitada não são de natureza política e não constituem violação das leis militares. Especifica-se que, durante o juízo, o referido se encontrava foragido. O pedido veio acompanhado, além da exposição dos fatos acima transcritos, de cópia de sentença, ordem de prisão, texto das normas relativas aos crimes e à prescrição. O Estado requerente solicitou também, nos termos do artigo 18 do tratado, a apreensão e a entrega dos objetos e valores relacionados aos crimes pelos quais é pedido a extradição. Deleguei ao juiz de seção judiciária de São Paulo, onde recolhido extraditando o seu interrogatório, realizado pelo meritíssimo juiz federal Caio Moisés de Lima, em 24 de novembro de 2004, ao qual compareceu interrogando, acompanhado do senhor advogado constituído, Dr. Daniel Sato. Está no Brasil há 8 anos, tendo vindo para cá no dia 24 de dezembro de 95, não sabia da existência do processo na Itália, somente soube desse processo quando, estando há mais ou menos 2 ou 2 anos e meio no Brasil, telefonou para sua irmã e foi informado que havia sido condenado na Itália a 24 anos de prisão. Na época em que soube, já não havia mais oportunidade de defesa. Na Itália foi preso 3 vezes, sempre por tráfico de drogas e dólares falsos. Nas 2 primeiras vezes, ficou um total de 5 anos na prisão, na terceira vez 10 anos. Tinha direito a um dia, ao cabo desses 10 anos, tinha direito a um dia de licença em que poderia ficar em liberdade. Ao sair da prisão nesse dia de licença, contatou seu advogado. E o advogado, surpreso com o fato de que o interrogante estava solto, perguntou, interrogando, o que ele fazia fora da prisão. O interrogante disse que estava fora da prisão em razão da licença de um dia que lhe havia sido concedida após o cumprimento dos 10 primeiros anos da pena. O advogado disse ao interrogante que ele deveria fugir, pois um promotor estava providenciando à justiça mais um mandado de prisão. Na Itália é possível dar esclarecimentos, tinha perspectiva, etc. Explica, então, por que resolveu aceitar o conselho e fugir. O interrogante considera absurda a sentença condenatória, pois na data em que os fatos, porque foi condenado a ocorrer, o interrogante já estava no Brasil, que pode ser verificado pelo exame do passaporte falso, utilizado pelo interrogante para ingressar no Brasil. Explica o passaporte, etc. Quer ficar no Brasil, ainda que tivesse que cumprir a pena aqui, pois sua família está aqui e tem 5 sobrinhos para criar. Defensor constituído pelo extraditando, o advogado Marco Paulo Del Nero apresentou defesa escrita na qual alegou hora de trânsito casado com a brasileira Yaramar Marim, desde 84, conforme faz prova a certidão. A esposa do extraditando está definitivamente impedida de adentrar em solo italiano por motivo de expulsão, conforme demonstra o decreto tal. A postulação extradicional deduzida, se deferida por este excelso tribunal, implicará na cisão da unidade de uma família estabelecida em território nacional, acarretando na cisão matrimonial, extraditando sua esposa por um período de 25 anos, sem qualquer direito à visita familiar ao sentenciado, considerando que a esposa encontra-se impedida de ingressar.
Daí, a excepcionalidade da presente ação de extradição impede a incidência da súmula 421 da Suprema Corte, a qual preceitua que não impede a extradição a circunstância de casada ter filho brasileiro. Diferencia-se o caso de Ciro dos demais casos de extradição, justamente porque, nas demais hipóteses, a família do estrangeiro tem ampla liberdade para acompanhar o extraditando ao país requerente, bem como para prestar assistência ao preso no decurso do cumprimento da pena. No caso em concreto, Iramar, esposa de Ciro, ficará forçosamente afastada de Ciro durante todo o período, justamente por força da imposição do decreto de expulsão. E cita, então, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e sobre o Instituto da Família, etc. E a Lei de Execução Penal, constituindo direitos do preso, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Ministério Público, parecer do Procurador-Geral em Exercício, Antônio Fernando Barros, opinou pelo deferimento do pedido, analisa todos os seus requisitos. A defesa trouxe aos autos documentos que atestam a expulsão de Iramar Marim, esposa do extraditando, e que a mesma possuía residência fixa na República Italiana, bem como se regularizou a representação processual, etc. Relatório. Em controvérsia da satisfação dos requisitos da extradição e inexistência de óbice ao seu deferimento. A situação matrimonial do extraditando, posto dolorosa, não impede a entrega do delinquente estrangeiro foragido, como resultado da súmula 421, e ter ativamente reafirmada pelo Tribunal na vigência da Constituição da República. Defiro a extradição, de cuja oportunidade decidirá o Presidente da República, nos termos do artigo 89, combinado com 67 do Estatuto dos Estrangeiros, a meu voto. Alguma objeção? O Tribunal, por unanimidade, concedeu a extradição nos termos do voto relator. Eu vou inverter a pauta, face à existência de sustentação oral, ministro Marco Aurélio. Ação civil originária 640. Procedência Roraima. Autora a União Advogado Real Estado de Roraima. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, esta ação foi ajuizada na Seção Judiciária de Roraima e remetida a esta Corte ante decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que na ação cautelar em apenso implicou, julgado o agravo de instrumento, a declaração de incompetência absoluta da Justiça Federal, ressaltando-se o envolvimento de conflito entre a União e o Estado de Roraima. Trata-se de ação ordinária de anulação de escritura pública e registro de bem imóvel no cartório competente. Eis os fatos narrados na inicial, de folha 2 a 9. A gerente regional do Patrimônio da União, no Amazonas, reclamou providência para se reaver a posse e o domínio da União sobre os bens móveis e imóveis, que fazem parte do núcleo residencial executivo roraimense, colocado à venda pelo Estado de Roraima mediante concorrência pública capitaneada pela Caixa Econômica. A concessão de medida cauteladora no processo em apenso, ação civil originária 639, obstaculizou o ato. O imóvel foi havido pela União do Governo do Estado do Amazonas, conforme título formalizado em 30 de janeiro de 1899. Aqui deve haver um... Sim, tornando-se próprio nacional ante o Decreto-Lei 5.812, de 4 de outubro de 1943. Antes, esteve sob a administração do Território Federal de Roraima, sendo certo que particulares obtiveram-lhe a posse. No inventário de José Estevão Sampaio Guimarães, veio a ser homologada a partilha de bens, sendo que o Estado de Roraima reclamou a adjudicação. Em 5 de junho de 2001, o juiz da primeira vara civil da comarca de Boa Vista acolheu o pedido do Estado, verificando-se com isso a adjudicação com os atos subsequentes. Sustenta-se a insubsistência da adjudicação e do registro formalizado, afirmando-se que a União necessita do imóvel, o que não ocorre com o Estado de Roraima, tanto assim que, em época de eleições, colocara-o à venda. Assevera-se inaplicável o parágrafo 2º do artigo 14 do ato das disposições transitórias da Constituição de 1988. Ter-se-ia
ao Decreto 9.760, de 15 de setembro de 1946, recepcionado pela Carta da República, razão pela qual o domínio do conjunto executivo pertence à União. Pleiteia-se a procedência do pedido, assentando-se a incompetência absoluta do juízo da primeira vara cível da comarca de Boa Vista e declarando-se nulos os atos praticados, a fim de que seja restabelecido o domínio da União. À inicial, juntaram-se os documentos de folha 10 a 53. O processo revelador da ação cautelar, ação originária 639, foi apensado por determinação do relator a quem sucedia, o ministro Maurício Correia. O Estado de Roraima, citado, apresentou a contestação de folha 105 a 112, apontando que, mediante a norma do artigo 15 da Lei Complementar número 41, de 22 de dezembro de 1981, foram transferidos ao Estado de Rondônia o domínio, a posse e a administração dos bens móveis e imóveis pertencentes ao outrora território de Rondônia, efetivamente utilizados pela administração destes os bens especificados nos incisos 1 e 2. Então, considera adequado o parágrafo 2º do artigo 14 do ato das disposições transitórias, no que é prevista a regência na criação do Estado de Roraima, pelas normas relativas à criação do Estado de Rondônia. A União teria detido a posse das casas do conjunto em nome do território federal de Roraima, operando-se a transferência com promulgação da Constituição de 1988. Assenta o Estado, a partir dessas premissas, a ilegitimidade ativa da União. Ressalta ainda a impossibilidade jurídica do pedido de suspensão de efeitos das inscrições verificadas no registro de imóveis. É que o conjunto, segundo sustentado, encontra-se desmembrado, consubstanciando 38 unidades de terrenos urbanos, cada qual com a devida averbação no registro imobiliário. Teriam sido observados os requisitos pertinentes, inclusive no tocante às edificações. Aduz que a União, atuando via território federal de Roraima, procedeu à desapropriação do imóvel para servir à administração pública do território, reconhecendo assim a ausência do domínio. Daí a inviabilidade de se obstaculizar o exercício dos poderes próprios pelo Estado. Menciono que, decidido pelo juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, no processo, cito o número, vieram aos autos os documentos de folha 113 a 123. Somente a União atendeu ao despacho de folha 125, declarando não possuir provas a produzir. A folha 133 abria às partes prazos sucessivos para apresentarem razões, determinando fosse colhido a seguir o parecer da Procuradoria-Geral da República. A União, com a peça de folha 139 a 145, discorreu sobre os parâmetros da controvérsia, asseverando inaplicável o parágrafo 2º do artigo 14 do ato das disposições constitucionais transitórias. A Procuradoria-Geral da República emitiu o parecer de folha 147 a 152 pela improcedência do pedido formulado, deixando assim sintetizada a peça. Ação civil originária, domínio de bem imóvel localizado no Estado de Roraima. Território federal não possui bens, sendo todos pertencentes à União. Artigo 14 do ADCT e parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Complementar 41 de 81. Transferência pela União de todos os bens móveis e imóveis localizados no então território federal de Roraima ao Estado de Roraima. Parecer pela improcedência do pedido. Seguiu-se pedido de vista do Estado de Roraima, que deferido não desaguou em manifestação. Em 7 de julho de 2004, lancei vista do processo, declarando-me habilitado a relatá-lo e a votar, e determinando a juntada do relatório e a distribuição de cópias aos demais integrantes da Corte e ao relatório. Pelo Estado de Roraima, falava o Dr. Regis Gurgel do Amaral Gereissati. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhor procurador-geral da República. Primeiramente, antes de adentrar no mérito da causa, há de se analisar a ocorrência ou não de uma outra preliminar, além da analisada já descrita pelo relator, a da coisa julgada com relação à adjudicação dos autos da nação de inventário, número 2255, cujo trâmite deu-se perante o juízo da primeira vara civil da comarca de Boa Vista, Roraima.
Em sede de ação de inventário, restou ao juiz da causa decidir quanto à adjudicação do imóvel em litígio em favor do Estado de Roraima, acatando assim o Decreto Territorial 89, de 27 de janeiro de 75, da lavra do então governador do ex-território de Roraima, Presidente, eu interrompo o nobre representante do Estado de Roraima, porque acaba de chegar à bancada uma peça da União, em que pede a suspensão do processo, tendo em conta a possibilidade de acordo. Na verdade, Excelência, é uma peculiaridade, por conta da relevância do tema, no caso. O Estado de Roraima, desde há 14 anos já instalado, muitas das suas instituições, dos seus órgãos, ainda se localizam em terras ditas da União. Então, essa é uma peculiaridade. Este conjunto executivo ele faz exatamente menção a um debate que se insere no Estado sobre o que é realmente propriedade do Estado e o que é propriedade da União. Nos últimos momentos, o governador ele tenta realmente uma... Vossa Excelência não concorda, então? Eu acredito que a matéria já está conclusa para julgamento e... Ponto, prossiga. Muito obrigado. Dessa forma, o doutor julgador proferiu sentença homologatória na qual reconheceu a propriedade da gleba de terras ao Estado de Roraima, decisão esta cujo trânsito em julgado ocorreu sem que a União Federal tenha interposto qualquer medida judicial a fim de combater os efeitos da sentença concessiva da adjudicação. Na espécie, a sentença homologatória da partilha, com consequente adjudicação, teve o condão de tornar imutável a propriedade do conjunto executivo em favor do Estado de Roraima, decisão esta que somente poderia ser desconstituída através da competente ação rescisória. O Superior Tribunal de Justiça, analisando o tema, restou por decidir ser cabível rescisória por conta da natureza constitutiva da sentença homologatória de partilha judicial, sendo então incabível ação anulatória. Tem dois precedentes, o ministro Paulo Costa Leite, no RESP 32306, do Rio Grande do Sul, e o RESP 586-312, de Santa Catarina, do ministro Castro Filho. O artigo 486 do CPC, ele dispõe: a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Sobre a matéria, pedimos vênia para transcrever Pontes de Miranda em algumas citações no seu livro Comentários ao Código de Processo Civil. A sentença que se proferir no processo trânsito em julgado cobrirá as nulidades, de modo que a incompetência em razão da matéria somente poderá ser alegada em ação rescisória de sentença. Assim, a querela de nulidade, com a embargabilidade na execução, está excluída. Assim, a nulidade derivada da incompetência em razão da matéria ou pela hierarquia, que não admite prorrogação, é cobrível, no entanto, pela sentença. Não há prorrogação, é verdade. A nulidade pode ser alegada a qualquer tempo, enquanto a coisa julgada não há. Também é certo, está na lei. Entendeu o ministro Castro Filho, num dos julgados antes mencionados, que os vícios de uma decisão podem gerar consequências diversas, dependendo da respectiva gravidade, aquela desprovida de elemento essencial, como referente a processo instaurado perante órgão não investido de jurisdição. É sentença inexistente, e tal pode ser declarada por qualquer juiz, sem necessidade de providência tendente a desconstituí-la, mas a decisão pode ser nula, julgada por juiz absolutamente incompetente, como é o caso, e daí, em regra, após o trânsito em julgado, a nulidade converte-se em rescindibilidade. O defeito arguível em oportuno recurso como motivo de nulidade não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída. Portanto, objetivando desconstituir a adjudicação judicial proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Boa Vista, Roraima, o meio hábil para fazê-lo seria a proposição da ação rescisória junto ao Tribunal de Justiça Estadual, com base no artigo 486, inciso 2 do CPC, quando então poderia ser alegada a incompetência absoluta do juízo que proferiu a sentença impugnada e, por consequência, invalidá-la. Entendo sido proposta nova demanda, agora na seara federal, cuja competência fora deslocada ao Supremo Tribunal Federal, por conta do disposto no artigo 102, 1F da Carta Federal de 88, restou afrontada a coisa julgada da sentença exarada pelo juiz estadual, cujo conteúdo tornou-se imutável e gerou os efeitos jurídicos de desconstituir o direito de propriedade em favor do Estado de Roraima. Pelo exposto, requer acolhida preliminar de coisa julgada, com base no artigo 267.5. Do mérito.
A União Federal objetiva ver reconhecida o direito de propriedade do conjunto executivo, localizado na cidade de Boa Vista, Roraima, sob o argumento de que a adjudicação do imóvel realizada em favor do Estado de Roraima carece de nulidade, aduzindo que o Decreto-Lei 5812, de 4 de outubro de 43, que trata da criação e implantação do território federal do Rio Branco, onde se localiza atualmente o Estado Federativo de Roraima, na base territorial do então município de Nossa Senhora do Carmo de Boa Vista, teria-lhe transmitido o direito de propriedade sobre a tal gleba de terra. Em síntese da inicial, passa-se então a analisar detidamente os fundamentos que revelam o pedido autoral ser inconsistente. O conjunto executivo foi adquirido pelo governo do Estado do Amazonas, pela Intendência Municipal de Boa Vista, do Rio Branco, conforme título definitivo expedido em 30 de janeiro de 1899. A criação e implantação do território federal do Rio Branco, posteriormente denominado Território Federal de Roraima, pelo Decreto-Lei 5812, de 4 de outubro de 43, deu-se da seguinte forma: passam para o domínio da União os bens que, pertencendo aos estados ou municípios na forma da Constituição e das leis em vigor, se acham situados em territórios delimitados no artigo precedente. Vê-se, então, que a terra onde se localiza o conjunto executivo passou a incorporar o patrimônio da União Federal, com a edição do Decreto 5812 de 43. Entretanto, consta no registro do imóvel que este passou a pertencer a um particular, Sr. José Estevam Sampaio Guimarães, até que o governador do ex-território federal de Roraima, na data de 27 de janeiro de 75, editou o Decreto Expropriatório 89, desapropriando o imóvel por utilidade pública, quando iniciou-se a construção do núcleo residencial do Executivo roraimense. Tem-se, então, que, ainda que houvesse qualquer irregularidade na transmissão da propriedade pública a um particular, esta não mais subsistia quando da criação do Estado-membro de Roraima, haja vista que, ainda quando da existência do Território Federal de Roraima, o imóvel voltou a pertencer à União Federal por conta do Decreto Territorial 89. Bem diverte o Procurador da República, que atua no feito, que o imóvel pertencia à União Federal e não ao Território Federal, pois este não possui autonomia política, não tendo o decreto de desapropriação surtido os efeitos jurídicos pretendidos por impossibilidade jurídica. A adjudicação do imóvel somente veio reconhecer a expropriação, ocorrida ainda no tempo em que o Estado federado gozava de condição de território federal, quando as terras nele incrustadas pertenciam à União Federal, por conta de sua natureza de autarquia, uma descentralização administrativo-territorial da União. O fato de o imóvel haver sido elencado no inventário do senhor José Estevam Sampaio Guimarães, cuja conclusão deu-se em 14 de dezembro de 82 e partilhado entre seus herdeiros, não significa dizer que o decreto expropriatório não surtiu efeitos em favor da União Federal. Tanto assim que, já na égide da Constituição de 88, com a criação do Estado de Roraima, este, considerando-se proprietário do imóvel por conta da disposição do artigo 14, parágrafo 2º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, ingressou no ano de 2000, na ação de inventário, já relatada, por meio do seu Procurador-Geral do Estado, postulando a adjudicação do conjunto executivo, amparando o seu pleito no Decreto Territorial 89. Nesse passo, o MM Juiz de Direito, a primeira vara civil da comarca de Boa Vista, deferiu o pedido e, em 5 de junho de 2001, determinou a expedição do termo de adjudicação do conjunto executivo em favor do Estado de Roraima. Há de se destacar o preceito contido no artigo 14, parágrafos 1º e 2º do ADCT. Artigo 14, transcreve-se: os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados federados, mantidas suas atuais limitações geográficas. Parágrafo 2º. Aplicam-se a transformação e instalação do Estado de Roraima e Amapá as normas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, respeitado o dispositivo da Constituição e nesse ato. Então, quando a criação do Estado de Rondônia, foi editada a Lei Complementar 41 de 81, e nela se diz no artigo 15 que ficam transferidos ao Estado de Rondônia o domínio, a posse e a administração dos seguintes bens móveis e imóveis. Inciso 1, os que atualmente pertencem ao território federal de Rondônia. Inciso 2, os efetivamente utilizados pela Administração Territorial Federal de Rondônia. Existe só uma precisão técnica no termo, porque o território federal, como já se disse, não tem propriedade, mas sim a União. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento em que o ministro Sérgio Borja, no mandado de segurança 21.100 do Amapá, disse o seguinte: a transformação dos territórios de Roraima e do Amapá em Estados-membros somente ocorreria com a posse dos governantes eleitos em 90. A Constituição Federal, ADCT, artigo 14, inciso 1. E parágrafo 4º. A aplicabilidade das normas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, que estão na Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 81, ex vio disposto no parágrafo 2º do artigo 14 da ADCT da CF de 88.
Aplicou-se, portanto, subsidiariamente, por expressa autorização constitucional, a Lei Complementar 41, de 81, que criou o Estado de Rondônia, transferindo-se os móveis e imóveis até então pertencentes à União Federal, que estivessem sendo efetivamente utilizados pela administração do território federal. Ou seja, o Estado de Roraima passou a ser proprietário dos bens, sejam eles móveis ou imóveis, cuja propriedade antes pertencia à União Federal, mas que, no momento da nomeação do governador do Estado, estivessem sendo utilizados pelo ex-território federal de Roraima. A existência do Estado de Roraima iniciou em 1º de janeiro de 91, com a posse do governador do Estado eleito em 90. Importa saber, para o deslinde da querela, se, ao tempo da posse do chefe do Poder Executivo, o conjunto executivo estava sendo utilizado pelo ex-território de Roraima. Nesse ponto, faz-se advertência a fato que não fora colhido, durante a sessão probatória, prova pericial, restando a prova existente, resumida na declaração formulada pelo diretor de Serviços Gerais da Secretaria de Administração do Estado de Roraima. Fazendo constar, o diretor de Serviços Gerais da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Roraima, na qualidade responsável pela administração do patrimônio deste, declara, para os fins de direito e sob as penas da lei, que as unidades habitacionais que formam o denominado conjunto dos executivos é formado de 11 unidades habitacionais, sendo 9 construídas no ano de 79 e 2 no ano de 85, para os fins de residência de juízes da Justiça do Distrito Federal e Territórios e de servidores do primeiro escalão da administração do ex-território federal de Roraima, no caso, o secretário de Governo. Declara ainda que, após a instalação do Estado de Roraima, em 1º de janeiro de 91, mencionadas unidades habitacionais passaram a ser ocupadas por servidores do primeiro escalão do Governo do Estado de Roraima, no caso, secretários de Estado, diretores de autarquias e fundações públicas. Por sua vez, a diretora do Departamento da Receita da Prefeitura Municipal de Boa Vista expediu declarações datadas de 12 de março de 90, onde faz constar que os imóveis, ora referidos, já se encontravam cadastrados em nome do Governo do Estado de Roraima. O parecer da Procuradoria-Geral da República assentou ante tal informação, e sendo esta a única dos autos, forçoso é concluir que o conjunto residencial, de fato, era efetivamente utilizado pela administração do território federal de Roraima, em função do que passou ao domínio do Estado de Roraima, conforme disciplinado no artigo 15, inciso 2, da Lei Complementar 41, de 81. Frise-se que o imóvel, anteriormente com 230 mil metros quadrados, foi assentado o conjunto executivo com unidades residenciais, sendo desmembrado em 38 glebas de terras, cada qual com a devida averbação no registro imobiliário competente. Desta feita, o estudo do caso resta por demonstrar claro e evidente o direito a amparar o Estado de Roraima na proteção do seu patrimônio, motivo pelo qual restou ao Procurador da República, que atuou no feito, dizer, no final do seu parecer pela improcedência do pedido. Diante de tais argumentos, suficientes a demonstrar o lídimo direito a amparar o Estado-membro de Roraima, na defesa da propriedade a ele transferida, quando da sua criação e instalação, conforme previsão contida no artigo 14, parágrafos 1º e 2º da ADCT, e artigo 15, inciso 2, da Lei Complementar 41, de 81, o Estado de Roraima requer sejam acolhidas as preliminares levantadas, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 2675, e, em ultrapassando-as no mérito, julgar improcedente os pedidos contidos na exordial. Excelência, quer falar? Eu só comunico à Corte que, no espelho desse processo, no item 3, há um equívoco que fala que o parecer da Procuradoria é pela procedência, não o parecer da Procuradoria é pela improcedência. Ministro Marco Aurélio. Sim, presidente. A União ela foi intimada quanto à inclusão do processo em pauta em setembro de 2004, né? E a petição pedindo o sobrestamento deu entrada no protocolo no dia de ontem, às 17h56, chegando ao gabinete às 14h20 do dia de hoje, né? E, no caso, não há um argumento suficiente a interromper-se o julgamento já iniciado. Passo ao voto. A competência para o julgamento, quer da ação civil, de anulação de escritura e de registro de bem no cartório de imóveis, quer da cautelar em apenso, é do Supremo Tribunal Federal, conforme concluiu o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mediante acordo da lavra da juíza Maria Isabel Galotti Rodrigues, no agravo tal. Realmente,
consta da Carta da República, competia ao Supremo processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Descabe interpretar a norma de competência e estabelecer distinções em face do conteúdo econômico do conflito, né? Eu teço considerações. No mais, não há preliminar em si na defesa do Estado de Roraima de coisa julgada, mesmo porque nós tivemos adjudicação e não sentença de mérito, né? No mais, de acordo com o artigo 14 do ato das disposições constitucionais transitórias, foram transformados em estados os territórios federais de Roraima e do Amapá, dispondo o parágrafo 2º nele contido sobre a aplicação das normas e critérios observados na criação do Estado de Rondônia. Ora, a Lei Complementar número 44, de 22 de dezembro de 1981, preceitua no artigo 15: ficam transferidos ao Estado de Rondônia o domínio, a posse e a administração dos seguintes bens e imóveis: os que atualmente pertencem ao território federal de Rondônia, os efetivamente utilizados pela administração do território federal de Rondônia, rendas, direitos e obrigações decorrentes dos bens especificados. Então, há de se considerar o item 20 do parecer do ilustre vice-procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, aprovado pelo procurador-geral. Ante tal constatação, conclui-se que o correto deslinde da questão ora analisada perpassa a análise acerca da utilização dada ao conjunto executivo antes do advento da Constituição de 1988, que determinou a transformação do território federal de Roraima em Estado. Da leitura dos autos, infere-se que a única informação a respeito da destinação dada ao referido bem àquela época está postada às folhas 165, onde resta consignado que, em declaração firmada em 7 de junho de 2002, o diretor de Serviços Gerais do Estado de Roraima afirmou que as unidades habitacionais que formam o conjunto dos executivos, construídas entre 79 e 85, eram utilizadas para fins de residência dos juízes da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e de servidores de primeiro escalão da administração do então Estado Federal do então Território Federal de Roraima. Assevera ainda que, após a instalação, aí vem a premissa, do Estado de Roraima, as unidades passaram a ser ocupadas por servidores do primeiro escalão do governo, como, por exemplo, secretário de Estado. Diante do quadro retratado neste processo, julgo improcedente o pedido formulado pela União e a condeno a satisfazer honorários advocatícios que arbitram em R$ 5.000, tendo em conta os dois processos, ou seja, esta ação civil originária, número 640, e a ação civil originária 639, que se revela como cautelar, considera na fixação o trabalho em ambos os processos e, portanto, observa o teor do parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Declaro com este julgamento prejudicada a apreciação final desta última ação, ou seja, da cautelar. Adoto o parecer e julgo improcedente o pedido formulado. Hein? Pagam principalmente com o abatimento que está na praça. O ministro Marco Aurélio está bem informado sobre o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação nos termos do voto do relator. Ministro Carlos Brito. Recurso extraordinário 438639, Minas Gerais, recorrente mineração Morro Velho Limitada e recorrido Adão Carvalho dos Santos e outro. Senhor presidente, mineração Morro Velho Limitada interpõe recurso extraordinário em face de acórdão do hoje extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, com fundamento na linha A do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Republicana. A Corte de origem, desprovendo agravo de instrumento manejado pela ora recorrente,
confirmou decisão interlocutória proferida pela meritíssima juíza de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Nova Lima, Minas Gerais, que determinou a remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho. Isso por entender que o processamento e julgamento das ações de indenização por danos morais decorrentes de acidente do trabalho, propostas pelo empregado contra o empregador, são da competência daquela justiça especial. A recorrente sustenta violação aos artigos 109, inciso 1º, assim como aos artigos 113 e 114, todos da Constituição de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 45 de 2004. Apoia-se na doutrina e na jurisprudência desta Casa Maior da Justiça Brasileira. O recorrido apresentou contrarrazões às folhas 95 e 99. Em casos semelhantes ao presente, a douta Procuradoria-Geral da República vem opinando pela competência da Justiça Comum Estadual, na esteira da jurisprudência do STF. Considerando, primeiro, a relevância da matéria, sobretudo ante a promulgação da Emenda 45 de 2004. Segundo, a notícia constante dos autos de que a decisão originariamente recorrida ensejou a remessa de mais de 2.000 processos para a Vara do Trabalho de Nova Lima, folhas 2 e 12, perante a qual os feitos já estão em andamento. Terceiro, a possibilidade de os respectivos recursos extraordinários, manejados nos agravos de instrumentos interpostos naqueles processos, aportarem neste excelso tribunal, como já vem aportando. E, finalmente, o fato de que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho decidem a matéria em sentidos diametralmente opostos, cada qual irrogando à justiça que capitaneia a competência aqui discutida, submeto o feito à apreciação do plenário. É o relatório, senhor presidente. Voto. Como visto, trata-se de saber, à luz do artigo 114 da Constituição Republicana, em sua redação anterior à Emenda 45, a quem compete processar e julgar as ações de indenização por danos morais advindos do acidente do trabalho, propostas pelo empregado em face de seu empregador. À Justiça do Trabalho, como concluiu a decisão recorrida, ou à Justiça Comum Estadual, como sustenta a recorrente. A jurisprudência do Supremo é firme, no sentido de que a competência para conhecer de ação indenizatória por danos morais decorrentes da relação de emprego é da Justiça Laboral, pouco importando se a controvérsia deva ser dirimida à luz do direito comum e não do direito do trabalho. Dessa regra, o Supremo vem excluindo, todavia, as ações reparadoras de danos morais fundadas em acidente do trabalho, que é o caso, ainda que movidas pelo empregado contra seu empregador. Isso por conta do artigo 109, inciso 1º da Magna Carta. São precedentes o RE 403/832, primeira turma, relator ministro Sepúlveda pertence, o RE 345/486, segunda turma, relatora ministra Ellen Grace. Com as vênias devidas aos que assim entendem, não vejo motivos para tal exclusão, como pretendi demonstrar no julgamento do RE 394/943, recentemente apreciado pela primeira turma. Diz o artigo 109, inciso 1º da Lei das Leis: aos juízes federais compete processar e julgar, primeiro, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. A meu sentir,
A norma que se colhe desse dispositivo não autoriza a ilação de que a Justiça Comum Estadual possui competência para conhecer das ações reparadoras de danos morais decorrentes de acidente do trabalho, propostas pelo empregado contra seu empregador. Observe-se que a segunda parte do inciso 1º enuncia, aspas, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Argumenta-se, então, que, ao excetuar da competência dos juízes federais, concomitantemente as causas de acidente do trabalho e as causas sujeitas à Justiça do Trabalho, a Constituição teria deixado claro que as primeiras, acidente do trabalho, não estariam inseridas na competência da Justiça Especializada do Trabalho. Contudo, a primeira parte do citado inciso 1º determina, a meu ver claramente, que compete aos juízes federais processar e julgar, aspas, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, res, assistente ou oponentes, fecho aspas. Esta é a regra geral, forjada segundo o critério objetivo de distribuição de competência em razão da pessoa. A exceção vem em seguida, e só pode ser compreendida, penso, em face daquela regra geral. É dizer, as causas de acidente do trabalho em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, ré, assistente ou oponente, não estão inseridas na competência dos juízes federais. Assim colocada a norma, conclui-se que as causas de acidente do trabalho referidas no inciso 1º desse dispositivo só podem ser as chamadas acidentárias, quais sejam as que o segurado move contra o INSS, a fim de discutir questões atinentes ao benefício previdenciário. Isso porque, nessas causas, há o interesse de uma autarquia federal, o que atende à regra geral contida na primeira parte do inciso 1º e em face da qual deve ser compreendida a exceção que vem na segunda parte do inciso. Tais ações, sim, cabem à Justiça Comum Estadual, segundo o critério residual de distribuição de competência, como sempre decidiu o Supremo Tribunal Federal, entendimento cristalizado na súmula 501 desta Corte. Distinta é a hipótese das ações indenizatórias de danos morais decorrentes de acidente de trabalho, movidas pelo empregado contra o empregador, porque aí, geralmente, não há interesse da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, a menos, claro, que uma delas esteja na condição de empregadora. O interesse que existe nessas hipóteses diz respeito exclusivamente ao empregado e ao empregador. É destes dois a legitimidade processual para figurar nos polos ativo e passivo de tais ações. E é também por isso que a norma constante do inciso 1º do artigo 109 da Lei Maior, definidora da competência em razão da pessoa que integre a lide, repita-se, não pode ser eleita a norma de incidência, visto que ela não trata de trabalhadores e empregadores. Não se subsumindo na regra do artigo 109, inciso 1º, tais hipóteses encontram forte guarida em outro dispositivo constitucional, o artigo 114, que abriga a norma principal, afirmativa da competência da Justiça do Trabalho, competência que se define primordialmente pelo fato de o litígio se instalar ou se instaurar entre trabalhadores e empregadores, como está, de logo, no texto do artigo 114. Adiantando-me, já digo, já falo, que a norma redação, que é a emenda constitucional número 45, de 2004, conferiu a esse dispositivo, para abrir significativamente o leque das competências da Justiça Laboral, em razão da matéria, só veio fortalecer o entendimento aqui. Vossa Excelência conclui pela Justiça do Trabalho. Pela A Justiça vigência, do Trabalho. o texto do inciso 6º do artigo 114, com a Com a redação nova dada redação, pela né? emenda constitucional, diz:
compete ao Justiça do Trabalho, etc. Inciso 6º, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes das relações de trabalho. E, no caso, ela foi decorrente da relação de trabalho, um problema de saúde, decorrente do exercício do trabalho, então esse problema ficou resolvido. Não se trata de ação acidentária proposto Não do diz respeito ao meu, INSS. né? Pois não. Mais ou menos largamente debatido na primeira turma, e o eminente relator ficou vencido. E o pensamento, o ministro Sepúlveda pertence, o ministro Eros Grau, o ministro Marco Aurélio, além do eminente relator, me corrigirão se me equivoco. Eu daria notícia desse fato Eu com... sustentei e sempre desenrolar da sustentei na leitura. turma o entendimento do relator, inclusive quanto àquela responsabilidade do empregador pelo acidente, responsabilidade que é um plus, considerada a responsabilidade do Instituto. Né? E sempre procedi assim, tendo em conta que a ressalva do inciso 1 do artigo 109, né, ela remete ao parágrafo 3º desse mesmo artigo, e a fixação da competência da Justiça Comum pressupõe o envolvimento na relação processual da Previdência, da autarquia. Aqui não, aqui a ação foi proposta tendo em conta o desdobramento da relação jurídica do trabalho contra o ex-empregador pelo ex-empregado. Não é acidental. Por isso é que eu penso que incide o artigo 114, né, no que revela a competência. Mesmo antes da emenda, porque é uma controvérsia. O fato que originou a pretensão de indenização pelo direito comum é considerado acidente do trabalho? Acidente do trabalho. Bom, então, exatamente o que sucedeu, o argumento lá que o Estado... Eu vou só concluir aqui, porque já passo a palavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence para complementar. O estado da questão na turma foi o seguinte: este inciso 6º teria pura e simplesmente positivado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação às ações de indenização por dano moral em si, decorrentes de relação do trabalho. Exceto quando o mesmo fato histórico, o mesmo fato, gerar ao mesmo tempo duas pretensões, uma de direito comum, de ação de indenização, e uma de direito acidentário. O que nós temos nesse caso? Nós temos uma particularidade que a mim me parece decisiva. É o fato de que, em tese, em teoria, a ação de indenização baseada na legislação acidentária é da competência da Justiça Estadual. E se nós atribuirmos à Justiça do Trabalho a ação de indenização baseada no direito comum, mas oriunda do mesmo fato histórico, nós temos uma possibilidade gravíssima de contradição. Qual é essa possibilidade grave de contradição? É que, sendo o mesmo fato histórico, com duas pretensões diferentes e duas qualificações jurídicas diferentes, pode suceder, e não raro sucede, e por isso o perigo de uma construção nesse sentido, que uma justiça considere que o fato está provado e a outra justiça negue a própria existência do fato. O que significa, portanto, que nós temos aí o perigo de decisões contraditórias e que são absolutamente incompreensíveis para o comum dos cidadãos. Isto é, o cidadão não é capaz de imaginar que a Justiça Estadual, por exemplo, tenha julgado improcedente a ação acidentária, porque teve o fato por não provado, e a Justiça do Trabalho julgue procedente a ação de indenização por dano moral, reconhecendo que o mesmo fato aconteceu. A mim me parece que deva intervir aí no fator de interpretação e de discriminação dessas competências, aquele problema da chamada unidade de convicção. Isto é, o mesmo fato, quando deva ser apreciado mais de uma vez, deve ser pela mesma justiça. E agora, com a unificação dos alçadas, esse risco, então, é mínimo, não há nenhum, porque será sempre o mesmo tribunal no Estado que vai julgar ambas as causas, tanto a da ação de acidentária como a ação de indenização por direito comum. E, portanto, não vai haver risco nenhum de contradição, porque o tribunal local, salvo no caso excepcionalíssimo, não vai poder desconhecer a decisão da mesma corte sobre o mesmo fato. Razão porque, na turma,
Eu havia votado, e com devido respeito, insisto nesse ponto de vista, A unidade. que para evitar exatamente essa contradição possível de julgados, que se faça essa discriminação, ou seja, retira-se da interpretação do inciso 6º as ações de indenização por dano moral ou material, quando o fato seja, ao mesmo tempo, também qualificado como acidente do trabalho. Ministro pertence? O acidente foi silicose, viu? É uma doença pertence. que se conhece, Pertence. uma doença respiratória, né? A silicose. Senhor presidente, as minhas ponderações dizem respeito ao que entendo ser uma grave responsabilidade do Supremo Tribunal com a sua própria jurisprudência em matérias como esta, de definir competência. Ambas as turmas, com o sempre respeitável dissenso do ministro Marco Aurélio, haviam firmado a competência na hipótese da Justiça Comum Estadual. Recordo, na primeira turma, o RE 349-160, e, na segunda, o RE 345-486, o primeiro que relatei e o segundo relatado pela eminente ministra Ellen Grace. Eu não creio, assim, isso pesou, sobretudo, à vista de observação do ministro Eros Grau, no julgamento pela primeira turma recentíssimo do RE 394-943, que em casos em que já haja decisões de mérito, devamos nós, quer dizer, sem muita ponderação, subitamente, mudar a jurisprudência. É claro que há casos pendentes, há casos que estarão em primeiro grau ou em segundo grau. E o ministro Carlos Brito traz à discussão a emenda, a nova redação do artigo 114 da Constituição, conforme a recente emenda constitucional 45 de 2004. E com relação aos casos pendentes, aos casos em que não haja decisão, a concluir o tribunal que houve alteração significativa, seria de aplicá-la aos casos pendentes, segundo a própria orientação do tribunal. Recordo que, em outra questão muito discutida, ações entre empregador e sindicato de trabalhadores, o tribunal decidiu que, tendo sobrevindo a Lei 8.984 de 95, que atribuiu a competência da Justiça do Trabalho, não fazia sentido deixar de dar-lhe aplicação imediata para reafirmar a jurisprudência anterior. Por isso, eu creio que seria de ponderar essa distinção inicial, em que, havendo decisões de mérito conforme a nossa jurisprudência pela Justiça Comum, não se altera essa jurisprudência. Vossa Excelência, permite só uma parte. Eu queria lembrar que essa nossa jurisprudência... Que era o caso que nós julgamos na primeira turma. Agora, ela não tem sido entendida de modo, assim, muito claro, muito uniforme, porque eu já colacionei duas decisões monocráticas no mesmo sentido que eu proponho agora. Uma do eminente ministro César Peluso, no agravo do instrumento 526.444, e outra do ministro eminente Carlos Veloso, o RE 409.699. Quer dizer, a matéria ainda padece de uma certa cristalinidade. Né? Hein? No plenário, creio que sim.
Nós tínhamos decidido, em que eu fui relator, afirmando a competência. O momento me parece propício, portanto, para o deslinde da questão. O ministro Peluso, pelo que eu entendi, propõe uma redução teleológica para retirar o acidente. Para manter a jurisprudência O acidente- da Corte. o Quando se acidente- tratar de acidente do acidentário, trabalho, continua sim, sendo da Justiça ficaria com a Estadual, comum. para que ele aprecie o Quer mesmo dizer, fato. quando o dano moral decorrer de acidente de Acidente do trabalho, será da sempre da Justiça Comum. Da Justiça Comum. Agora, isso não retira. Este é o grande massa. Isso não retira praticamente a eficácia da emenda constitucional? Exatamente. Não, porque eu acho que a emenda constitucional... Há quis danos exatamente- morais, porque, por exemplo, que já examinamos aqui, Sim. em que Assédio, o empregado foi humilhação. despedido Pedido com uma justa sob uma causa, acusação uma injúria. de prática de crime ou prática de fato desonroso, Sim, que se sim, demonstrou sim, em precedentes, sim. e outras coisas no mesmo sentido. Causas de demissão. Agora, Então, teria sido essa a intenção da o que emenda, me- positivar essa jurisprudência do o que Supremo. me preocupa é realmente a mudança da orientação não fundada na emenda constitucional para os casos que estão em curso. Mas, como examinávamos Perfeito. na primeira turma, um caso de decisões de mérito de ambas as instâncias, de acordo com a nossa jurisprudência, E que agora ele seria revertido. e que se predia que fosse revertida para devolver o processo ao início. Aí dá insegurança total. Agora, o ministro César Peluso propõe uma solução que me parece altamente ponderável, baseado no que Sua Excelência chamou o princípio de unidade de convicção. Se o tribunal se e que inclinar mantenha a por esta jurisprudência solução, da eu acho razoável, porque resolve os problemas de massa. Este caso mesmo, pelo que li, Resolve tudo. da pauta temática que nos foi distribuído, é um caso Recorrente. recorrente lá no distrito de Nova Lima. Né? Agora, Da metrópole de Sabará. Na Grande Sabará. Na Grande Sabará. já há mais de 2.000 causas tramitando isso né, não- pela Justiça do Trabalho de Nova Lima. Presidente, eu gostaria de insistir na dualidade de ações, conforme a relação processual. Não há a menor dúvida. Ação acidentária. Há duas causas de pedido. Ação acidentária contra a autarquia, a competência está prevista de forma clara, de forma incisiva, de forma precisa no parágrafo 3º do artigo 109. Mas a Carta de 1988 cuidou da responsabilidade do empregador pelo acidente quando ele concorra com o elemento subjetivo, a culpa ou dolo. Aí surge, vejam, né, um conflito de interesse decorrente do contrato de trabalho, portanto, apanhado pelo artigo 114 da Carta, entre o empregado ou ex-empregado, o empregador ou ex-empregador. No caso concreto, nós temos um processo revelando no polo passivo a autarquia? Não. Nós temos um processo em que se busca a indenização por dano moral, pressupondo, portanto, o elemento subjetivo, em decorrência de atos do empregador, né, contra o empregador. E, portanto, uma causa, repito, que surgiu ante a relação do trabalho, e uma causa movida contra o empregador pelo empregado ou ex-empregado. Nesse caso, como também naquele outro da responsabilidade subsidiária, da responsabilidade também do empregador, quando a ocorrida a culpa ou dolo, né, a competência, para mim, é da Justiça do Trabalho. Ante o artigo 114, eu não posso interpretar de forma analógica o parágrafo 3º do artigo 109 da Carta, no que encerra
excepcionando a regra de que ações contra a autarquia federal devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal, e excepcionando para se ter, né, a competência da Justiça Comum, de forma alargada, analógica, para apanhar essa outra situação em que o conflito decorreu do contrato de trabalho e a ação não envolve a autarquia. Por isso é que... Eu acho até que o argumento que é muito forte, até de certo modo, favorece a minha proposta, porque se a Constituição abstrai do fato de estar no polo passivo da ação acidentária uma autarquia da União para retirá-la do princípio geral que seria da competência da Justiça Federal e atribuiu para a Justiça Estadual, é porque deu relevância a este fato. E eu acho que isto, ou seja, se a autarquia é abstraída para efeito de competência, com muito mais razão o empregador, o fato em si de ter havido uma relação de trabalho. Não, o parágrafo 3º se refere expressamente à ação proposta contra a autarquia. A contrário senso, evidentemente, eu não tenho aí agasalhado o conflito por esse preceito que envolva empregador e empregado. Deu um relevo para essa exceção. Abriu exceção até em relação à competência Justiça da Justiça Federal, tendo em vista certamente a universalidade do pleito e a universalidade da Justiça Estadual em face. Se me permitem, Isso foi uma razão Sim, de razão prática. de razão prática. É que isso, a pouca difusão da Justiça Federal para ações sempre Contra a autarquia. sempre de hipossuficientes. E numa Facilitar a matéria vida. relativamente O preceito veio da carta anterior. Vem, sim. Agora, com a carta de 1988, surgiu a responsabilidade do empregador, não do Instituto, né, em razão de acidente de trabalho. Surgiu com a Constituição de 48 em matéria de culpa. Em matéria de dolo já era. Ou de culpa grave. Não, expressamente Culpa na grave. carta não. Na Era carta eu da penso. súmula do Não, Supremo não, Tribunal, não, da na carta interpretação não. da Na legislação carta, ordinária. na carta eu penso, aí teremos que cotejar as constituições. Na carta eu penso que a responsabilidade do empregador por acidente do trabalho, né, foi prevista pela primeira vez em 1988, pela Constituição dita por Ulisses Guimarães, cidadã. Ministro, apesar de Ulisses Guimarães ter dito, que eu não duvido, Pelo menos eu estive lá na Justiça do Trabalho durante 11 anos e jamais, né, jamais me defrontei com uma reclamação trabalhista para usar a nomenclatura de lá e da CLT, da época em que a Justiça do Trabalho não integrava o Judiciário, ministro, né, uma eu respeito, reclamação, como né? sempre, as opiniões de Vossa Excelência. Mas, interpretando o direito pré-constitucional, esta Casa firmou a súmula 229. Ministro, mas eu estou julgando agora uma nova realidade constitucional. A indenização. partir de uma Não, nova Vossa Excelência realidade afirmou que constitucional. surgiu com a Constituição de 88. A Eu me responsabilidade do permito empregador, sim. respeitosamente dissentir. Não, Vossa Excelência foi quem disse que não, porque eu asseverei que a responsabilidade teria surgido com a Súmula Constituição de 88. 229. Mas a súmula não é Constituição, Excelência. Ministro, a Constituição não tratava de acidente de trabalho, a não ser nesta Foi o alusão. que eu disse. Se não tratava de acidente, foi justamente o que eu disse. Nós estamos falando A línguas discussão é diversas. acadêmica. A discussão é acadêmica. Na verdade, a súmula do Supremo pauta-se no Decreto-Lei A 7.036 única de 44, se não me Sabe? engano. A única diferença que a tem essa Constituição realmente inovou foi subtraindo o adjetivo grave da culpa do empregador que levava a responsabilidade por direito comum. Voltamos ao que eu disse. A previsão constitucional de responsabilidade do empregador por acidente do trabalho surgiu com a Carta de 1988. Constitucional, repito, constitucional, com envergadura A maior. Constituição de 88 realmente constitucionalizou, explicitou uma norma que já havia no plano ordinário, desde 44. É o que eu estou dizendo, Daí a Excelência. súmula do Supremo. Já era reconhecido. É o que eu estou Ministro dizendo. Marco Aurélio, mas se me 229. permite, ministro Marco Aurélio, 229. essa responsabilização do empregador por acidente sofrido pelo empregado, fruto da relação de emprego, ela ainda consta de uma norma de direito material expressa da Constituição. É o inciso 28 do artigo ministro, 7º. sabemos. Mas, Excelência, mas veja os termos, é bom atentar para os O termos. ministro em que Marco Aurélio diz fez uma redução. A Constituição. Ele disse que surgiu no direito brasileiro.
Não, Excelência, não coloque Com a palavras Constituição na de minha boca. Eu 88, disse que, com o Ulisses em Guimarães. termos constitucionais, Vossa Excelência agora não quer admitir. Não quer admitir que discussão eu é acederei acadêmica. algo consentâneo com Se eu a Carta da entendi mal, República se é eu outra entendi- coisa. se eu entendi mal, Eu dou a desculpe, mão Vossa palmatória, presidente. discussão é acadêmica. Agora, me atribuir o que eu não disse, não. Eu estou aqui para julgar Então eu os dou a mão embargos palmatória. declaratórios. Não é um jogo do Olha, Flamengo. demais O problema é disso, absolutamente acadêmico. demais disso, essa interpretação. A inovação foi a culpa qualquer que É uma seja. discussão acadêmica. Mas, demais disso, essa interpretação que leva para a Justiça do Trabalho, o julgamento, processo de julgamento de causas desses jaez, ela, em última análise, favorece o hipossuficiente. Não, ao contrário, ministro. Não, favorece. Ao A contrário. Justiça do Trabalho está A Justiça muito do mais Trabalho- apetrechada, muito mais aparelhada Mas para que conhecer aparelhada? das A Justiça do peculiaridades Trabalho da não existe em relação. todos os lugares do país. Justiça estadual e sempre existiu em todos os lugares do país. É para facilitar o hipossuficiente. Essa é a razão da exceção constitucional Mas, da olha, Justiça Federal. O hipossuficiente, Claro, exatamente. mas o hipossuficiente precisa de uma justiça especializada, tal qual é a Justiça do Trabalho. Vou citar por isso- novamente o exemplo do meu estado natal. Imagine, Vossa Excelência, que são cerca de 300 comarcas no meu estado natal. Em 300 comarcas, nós temos um juiz de direito, pelo menos. E varas da Justiça do Trabalho, as antigas juntas, Vossa Excelência vai encontrar mais do que da varas da Justiça Federal. Mas não muito mais também, não. Numas 10 ou 15 cidades. A Justiça talvez. do Trabalho hoje está praticamente no Brasil inteiro. E se não há na comarca uma justiça, uma vara de trabalho, uma comarca próxima sempre existirá, capaz de fazer o atendimento dessas Vocês demandas. não conhecem a realidade das comarcas. Ora, a Justiça do Trabalho se espalhou pelo Brasil inteiro e cresce a cada dia, porque é uma necessidade mesmo. Bem, eu data vênia, né, tão doutas opiniões em contrário, eu mantenho o meu voto. Ministro Marco Aurélio, o ministro Peluso refere que nós teríamos o mesmo fato e que este fato poderia decorrer, ser causa de uma responsabilidade da infortunística, que é a lei acidentária, e também a responsabilidade do empregador de natureza civil. A questão, para que a situação referida pelo ministro Peluso possa se ocorrer, que é uma preocupação absolutamente razoável, a pergunta é a seguinte: na ação acidentária, discute-se a culpa do empregador? Fixa-se a culpa do empregador para o julgamento da procedência ou não? Na ação movida contra ele, sim. Na ação movida contra ele, sim. Aí, na ação aí acidentária, na é ação de fato acidente de trabalho. constitutivo, é fato constitutivo do direito do autor, né, a culpa ou o dolo. E, no caso do dano moral decorrente do acidente, se atribui ao empregador, né, a origem do dano moral, e não ao Instituto. Sim, e quais as ações acidentárias que ficariam na competência da Justiça Comum? Da comum, aquelas ações intentadas contra o Instituto, Ou como seja, que previsto visavam, então, no nessa, preceito agora a para pergunta- mim exaustivo Perfeito. Aí a do Justiça parágrafo Comum. 3º Tá, muito bem. Então, do nessas artigo ações, 109. as justiças, na hipótese de uma ação da Justiça Comum, na Justiça Comum, ajuizada contra a Previdência, Isso. com base no seguro, apura-se ou não a culpa do empregador, ou só a existência da lesão? Não, o empregador não está sendo Não acionado. está sendo acionado. Bom, então veja, se não está no fato constitutivo do direito subjetivo a indenização acidentária da infortunística, um juízo de valor sobre a participação ou não do empregador nisto, e isto só é relevante na ação acidentária, a súmula 229 diz assim: a indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Exato. Aqui se entendia a não exclusão. A pergunta é, a E a competência que o tribunal responsabilidade atribuía... do Instituto é objetiva. Ministro Pertence, Basta, a basta, competência basta o que acidente. o Supremo reconhecia nesta Correto. hipótese de não exclusão, a pretensão se deduzia perante, junto à Justiça Comum. Por quê? Porque se entendia que a Justiça do Trabalho não tinha competência para as ações de indenizações. E sim, só... Não, aí anterior. seria uma construção, Não, jurisprudencial. Jurisprudencial, e eu sempre me opus, a essa ótica, né? Ministro, eu não Agora, em estou... matéria de competência, vamos reconhecer, a jurisprudência sempre esteve muito atento
muito atenta à realidade. Mas o tudo grande bem, vamos- problema, vamos ministro, argumentar o grande no problema, plano constitucional. O grande problema é o tribunal fracionado, né? Porque a matéria não vem ao pleno, né? E nós não debatemos, como estamos debatendo agora, com os integrantes das duas turmas, com todos os componentes da corte. Ministro, só né? para mim... Aí se vai se julgando, permitisse. aí surge um precedente, às vezes Ministro até Marcorelli, individual, vamos a monocrático, tema, né? vamos ao A tema. referência a esse precedente Ministro se vai Marcorelli, criando uma vamos ao tema. jurisprudência sem que a controvérsia passe Ministro, pelo colegiado exatamente maior. o que estamos fazendo. Ministro Marcorelli, veja, eu queria só fixar o seguinte. Se nós temos que na ação de infortunística não se perquire a culpa do empregador e a culpa do empregador se perquire na ação contra o empregador e, inclusive, se aplicar as regras do seguro, das regras gerais de seguro, o fato do seguro não reduz a responsabilidade do empregador, porque ele não se aproveitaria porque o seguro teria uma outra causa, outra origem, a Não é responsabilidade. direito regressivo do Instituto. Exatamente. Ou seja, nessa hipótese, o que nós teríamos? Esse dado muda. Nós teríamos, eu não estou discutindo a realidade do país primeiro, nós teríamos, em tese, de que seria inviável digamos, a dissonância de juízos, já que numa não se perquire a existência de culpa, ou de dolo, ou de responsabilidade de qualquer natureza do empregador. Se indeniza pelo fato do acidente. E os cálculos todos são feitos através de perícias, redução de mão de obra, etc. e tal. Agora, na demanda em que se pretende a indenização, não como sujeito passivo o Instituto, mas como sujeito passivo o cidadão, a questão é outra. Se pergunta primeiro, para responder pela responsabilidade moral ou, enfim, material, depende da existência de culpa ou de dolo. Logo, o juízo, a única coincidência que pode haver entre as duas, a única relação Fato das duas substancial. é a existência Fato do material. fato, e não o juízo de valor sobre o fato. Vossa Excelência... Pode dizer que o fato não acontece e a outra diz que o fato aconteceu. Então, a sua divergência é esta, ou seja, é possível, então, que teríamos de que alguém sustente de que não era... Agora, veja bem, o que a justiça do caso que fosse competente para julgação acidentária poderia afirmar que o fato não existiu ou que o fato... Poderiam duas hipóteses, que o fato não se deu ou que o fato não se caracterizou acidente do trabalho coberto pelo seguro. Ou não? Presidente, aí nós temos um dado, é que pelo Código de Processo Civil, fundamento não faz coisa julgada. Nós poderíamos ter a Justiça Federal, no processo alusivo, a Justiça Comum, no processo alusivo à responsabilidade objetiva do Instituto, concluído pela existência do fato, e poderemos ter na Justiça do Trabalho o afastamento desse mesmo fato ou a conclusão sobre a inexistência de culpa ou dolo do empregador, chegando-se à improcedência do pedido formulado pelo empregado. E do dano. Pode ser que uma justiça afirme a existência do dano e dê responsabilidade objetiva, e a outra diga o mesmo As ações dano serão não existe. ações Ela reconhece que não distintas, existe. serão ações Por distintas, isso mesmo, ministro. consideradas as Exatamente, partes, porque não até há mesmo coisa as julgada. partes. Exatamente, porque Até não mesmo há as coisa partes. julgada é que há o risco de decisões contraditórias. Se Não, houvesse ministro, coisa para o julgada, estava leigo, não resolvido. para aqueles que dominam o direito, porque nós não temos a identidade de ações. Mas exatamente por isso, ministro, exatamente porque vai ser rediscutido o mesmo fato, é que não podemos ter decisões contraditórias. Mas aí, de lege ferenda, Só para eu tomar esse poderia exemplo- imaginar só para outra tomar um solução, exemplo de Vossa concentrando, Excelência. quem Só sabe, para na tomar um Justiça exemplo de Comum, Vossa Excelência. principalmente a de Suponha-se São que Paulo, que tenha está numa sido situação, reconhecida- né, muito assim leve, concentrando a competência na Justiça Comum, retirando-se a competência da Justiça do Trabalho, mas de legislata não, é o que está aí. Não, Vossa Excelência me permite só fazer o exemplo concreto. Eu sei disso porque durante 16 anos eu fui juiz do 2º Tribunal de Alçada de São Paulo, cuja competência substancial era acidentária. Cansei de julgar causas acidentárias. Então, o que nós temos, no caso aí nós temos uma doença do trabalho, mas além de doença do trabalho, que é uma ação acidentária mais rara, nós temos fatos acidentários em si que causam certos danos, que eram reconhecidos na justiça
na ação de indenização acidentária, e o mesmo fato era negado numa ação de indenização de direito comum. Mas o fato não aconteceu, não houve esse dano. Isto é, o mesmo fato foi reconhecido numa ação acidentária e numa outra ação acidentária o fato não é reconhecido. Olha, para aferir da culpa ou do dolo do empregador num alegado acidente de trabalho ou um dano resultante de acidente do trabalho, para aferir esse elemento subjetivo do empregador, a Justiça do Trabalho está muito mais aparelhada, muito mais afeiçoada às particularidades das relações de emprego. Ao contrário, não conta ministro. mais Quem- com os Ao classistas. contrário, ministro. Quem Sabe julga, por quê? quem julga a culpa, quem hoje julga, só quem temos- julga, só quem temos julga julgadores ilícito técnicos, aquiliano é a não justiça temos comum. mais Não, classistas. está muito mais. Quem julga ilícito aquiliano é a justiça comum. Relação de emprego tem peculiaridades, tem características. Excepcionalmente, a Justiça do Trabalho julga ilícito aquiliano. Nós Ela julga precisamos ilícito nos acostumar contratual. com a Justiça Quem do julga Trabalho, ilícito que a aquiliano, partir a de Justiça 1946 passou a integrar o judiciário pátrio, e hoje ela está purificada. Não há nada contra a Justiça do Trabalho, ministro. Nós só não queremos atrapalhar a vida dos acidentados. Não, ao contrário, o colega defende, inclusive, a Justiça do Trabalho, não Vossa Excelência quer aliviando-a de carga de processo. Quer que um empregado que mora lá no Mirante do Paranapanema, onde não há vários Justiça do Trabalho, para mover a ação de indenização, tenha que recorrer à Excelência, mas Justiça aí do Trabalho continuamos situada em na Bauru. CLT com um dispositivo que diz que a Justiça Comum, nesse caso, tem se o a Estado jurisdição pagasse as trabalhista. viagens, até que Tem era a uma grande jurisdição vantagem para o trabalhista, empregado. está na CLT. Ministro Eros Grau, vamos agora colher os votos. A matéria está longamente discutida. A divergência se diz na interpretação da Constituição proposta pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro César Brito e na proposta pelo ministro César Peluso. Eu estou fazendo essa contaminação de propósito. O ministro César Peluso, no sentido de ponderar, na linha referida pelo ministro Pertence, ponderar também os problemas da eficácia do exercício das pretensões relativas a acidente de trabalho. Ministro Eros Grau. Com a vênia do ministro Carlos Brito, eu vou acompanhar o ministro César Peluso. Vossa Excelência, então, o recorrente quem é? Vossa Excelência nega provimento? Dá provimento. Dou provimento. Tá. Vossa Excelência, então, nega provimento. Deixa eu ver aqui o meu voto. Isso, Por dano moral ou material, advindo de acidente do trabalho. exatamente. Na mesma linha do nosso RE 394943. É, recurso da empresa. É. Ministro Joaquim Barbosa. Eu também, senhor presidente. Eu peço que venha ao... Eu nego provimento ao recurso extraordinário. Você nega provimento. Quer dizer, nós vamos declarar insubsistente a decisão proferida. A Não teve nulidade. decisão. Não teve decisão porque não houve mérito. Houve no início ela já se deu por incompetente. É só a competência. Não há prejuízo no caso O RE é concreto. interposto de uma decisão proferida em agravo de Só instrumento. sobre a afirmação da competência. Mas pela Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não julga agravo de instrumento contra Não, a a decisão Justiça do interlocutória. Comum declinou da... Não, a Justiça Comum declinou para a Justiça do Trabalho. Concluiu de que forma? Que mandou para a Justiça do Trabalho. Assim. Que É, a reconheceu Justiça isso Comum, o Deu-se juiz por da incompetente. Justiça declinou. E aí, Ministro Carlos Brito, por favor, o número da Agora, decisão não que eu compreendo proferi. de qualquer forma porque se desagou aí num agravo, No RE. porque a decisão se mostrou 409, terminativa na Justiça Comum. 409. Aí seria apelação. ministro 699. Joaquim Barbosa, Vossa Excelência, 69. 9. Acompanha a divergência. acompanha a divergência do ministro Eros Grau. Nega provimento. Ministro César Peluso. Não, peraí um pouquinho. Dá provimento. Dá provimento. Divergência dá provimento. O provimento dá provimento. Então, ministro Joaquim Barbosa dá provimento. Ministro César Peluso, se quiser, eu posso botar outro nome se desejar, conforme provocações. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu também peço vênia ao ministro Brito, ao ministro Marco Aurélio, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro César Peluso, tendo em vista não só as considerações de ordem prática, já que referidas, mas, sobretudo, o texto constitucional que defere à Justiça do Trabalho
desculpe-me, a Justiça Comum a definição dessas causas de origem acidentária, especialmente no que diz respeito à exceção feita, considerando a competência da Justiça Estadual, a despeito de a matéria ser inicialmente da competência da Justiça Federal. Ministra Ellen Grace. Presidente, eu apreciei no RE 345.486 matéria semelhante. Por isso, eu peço vênia, eminente relator, para adotar a solução que então exposei. Disse naquele julgado, esta Suprema Corte tem assentado não importar para a fixação da competência da Justiça do Trabalho que o deslinde da controvérsia dependa de questões de direito civil, bastando que o pedido esteja lastreado na relação de emprego. É a citação que faço do CJ 6.959, relator ministro Sepúlveda, pertence. Constatada, não obstante, dizia eu, a hipótese de acidente de trabalho, atrai-se a regra do artigo 109, inciso 1º da Carta Federal, que retira da Justiça Federal e passa para a Justiça dos Estados do Distrito Federal a competência para julgamento de ações sobre esse tema, independentemente de terem no polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social ou o empregador. Ou seja, a leitura... Conheço e dou provimento. No provimento, a leitura é exatamente em relação já ao inciso 6º do artigo 114, que as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho não abrange aquelas decorrentes de um acidente, de um mesmo fato caracterizador de acidente de trabalho, que é a posição de Vossa Excelência. Ministro... Presidente, Marco leio para meu governo apenas, mais uma vez, a regra do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal a encerrar uma exceção e, portanto, a merecer apenas interpretação estrita. Deslocou-se da Justiça Federal as ações do segurado contra, é o texto expresso do parágrafo 3º, contra a instituição de previdência para a Justiça Estadual. Não se deslocou, subtraindo-se o tema à jurisdição civil do trabalho, as ações de empregado ou ex-empregado contra ex-empregador ou empregador decorrentes da responsabilidade prevista na carta deste último, considerada a culpa ou dolo. Não posso, presidente, diante desse contexto, do balizamento do parágrafo 3º do artigo 109, do fato desse dispositivo encerrar a exceção, referindo-se à competência da Justiça Comum, apenas para as ações do segurado, e aqui o cidadão não se qualificou como segurado, nessa qualidade de segurado, contra o Instituto para apanhar outros conflitos de interesse envolvendo pessoas diversas. Há de se emprestar interpretação sistemática à carta, que é um grande todo. Ao lado dessa competência da Justiça Comum, repito, para ações movidas por segurado contra instituição previdenciária federal, tem-se a competência da Justiça do Trabalho para controvérsias decorrentes da relação de trabalho. E se o empregado ajuiza, apontando que o dano decorreu do contrato de trabalho e é da responsabilidade do empregador, competente para o julgamento dessa ação é a Justiça do Trabalho. Por isso, eu peço vênia para acompanhar o relator, entendendo que a Justiça Comum acertou ao declinar da competência. Ministro Veloso. Senhor presidente, eu peço licença aos eminentes ministros Carlos Brito e Marco Aurélio para afirmar se o dano moral ou o dano material decorre de acidente do trabalho, então a competência, no caso, é da Justiça Comum Estadual.
E assim estamos interpretei com esta decisão, estamos a interpretar o inciso 6º do artigo 114 da Constituição Federal, na redação da emenda constitucional número 45 de 2000, conforme bem lembrou Vossa Excelência. Isso estou fazendo apenas para documentar. É dizer, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho são da competência da Justiça do Trabalho, enquanto não decorrerem de acidente do trabalho. Com estas breves considerações, com a vênia dos senhores ministros, relator e Marco Aurélio, fico com a divergência inaugurada pelo senhor ministro César Peluso. Eu só peço vênia, Vossa Excelência, sem querer ser insistente, para dizer que eu não interpreto o novo inciso 6º do artigo 114 da Constituição, eu não interpreto dessa forma. Mas parece que esta é a interpretação que resulta deste julgamento. Sim, ainda que seja assim, agora eu entendo que decorreu da relação de trabalho, e é por o isso, acidente... É por isso que eu estou aí pedindo licença a Vossa a Excelência competência se fixa para a Justiça do Trabalho. para divergir do seu dotíssimo entendimento. Muito obrigado. Ministro. Senhor presidente, também peço vênia aos eminentes ministros, relator Carlos Brito e Marco Aurélio. Recentemente, muito recentemente, no dia 4 de março de 2005, julguei recurso extraordinário interposto pela mesma parte, ora recorrente, na linha da decisão que se orienta agora pela divergência iniciada pelo eminente ministro César Peluso. Entendo eu, senhor presidente, que compete à Justiça dos Estados-membros e do Distrito Federal, e não à Justiça do Trabalho, o julgamento das ações de indenização resultantes de acidente do trabalho, ainda que fundadas no direito comum e ajuizadas em face do empregador. Há, na verdade, uma expressa reserva constitucional de competência em favor da justiça comum dos Estados-membros, tratando-se de matéria acidentária, qualquer que seja a condição ostentada pela parte passiva legitimada para figurar na causa. Essa reserva de competência subsiste, a meu juízo, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, a afastar, em consequência, a possibilidade de incidência do inciso 6º do artigo 114 da Constituição, na redação que lhe deu essa emenda, quando se tratar de ação de indenização resultante de acidente do trabalho, mesmo que a pretensão de direito material deduzida em face do empregador encontre fundamento no direito comum. Faço, senhor presidente, e farei constar do meu voto algumas considerações a respeito do tratamento normativo que as diversas constituições do Brasil, a partir da Constituição Republicana de 1946, dispensaram ao tema. Menciono as razões que levaram, inclusive, ambas as turmas desta Corte a entender a matéria no sentido que ora vem prevalecendo, e saliento que o Supremo Tribunal Federal tem advertido neste tema que não se revela suficiente para reconhecer essa competência da Justiça do Trabalho, que a controvérsia entre o trabalhador e o empregador se origina da relação de trabalho, impondo-se identificar, para efeito de incidência do artigo 114 da Constituição, se trata ou não de litígio decorrente de acidente do trabalho, pois, nessa específica hipótese, instaurar-se-á, em face de explícita reserva de competência, aquela que se reconhece à Justiça Estadual. Transcrevo duas decisões, uma da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence e outra da lavra da eminente ministra Ellen Grace, dos recursos extraordinários já mencionados,
E destaco, em particular, uma passagem do voto do eminente ministro Sepúlveda Pertence, no RE 403 e 832 de Minas Gerais, que me parece bastante expressiva. Disse Sua Excelência, então, verbis, na espécie, não obstante cuidar-se de dissídio entre trabalhador e empregador, decorrente da relação de trabalho, o que bastaria, conforme o artigo 114 da Constituição, afirmar a competência do juiz do trabalho, há um outro elemento a considerar. Pleiteia-se não qualquer indenização por ato ilícito, mas indenização por acidente do trabalho, naquele caso, caracterizado por doença permanente, adquirida em decorrência dessa mesma relação de trabalho, o que, por si só, afasta a incidência do artigo 114, atraindo a competência do justiça comum, etc. e tal. E também, senhor presidente, há este outro fundamento de extremo relevo que foi destacado no douto voto proferido pelo eminente ministro César Peluso, a que Sua Excelência já aludira em decisão monocrática proferida no julgamento do agravo de instrumento 527-105 de São Paulo, quando se refere ao fundamento para a interpretação desse tribunal, a propósito do alcance do artigo 114 da Constituição, e alude à unidade de convicção, aspas, palavras de Sua Excelência, razão última de todas as causas de fixação e prorrogação de competência, de reunião de processos para desenvolvimento e julgamento conjuntos ou pelo mesmo juízo. E discorre sobre o alcance e o sentido desse postulado. Assim, senhor presidente, com essas considerações, e por entender precisamente que, mesmo após a emenda constitucional 45, não incide em situações como a de que ora se cuida a norma inscrita no inciso 6º do artigo 114, e também não se aplica a hipótese, a própria súmula 736 desta Corte, eu peço vênia para, acompanhando a dissidência iniciada pelo eminente ministro César Peluso, conhecer e dar provimento ao presente recurso extraordinário. Presidente, no direito constitucional anterior à recente emenda constitucional 45, o assunto, ao que me parece, andava um pouco ausente no tribunal, quando voltou à tona. E fui relator do RE 349-160, de 11 de fevereiro de 2003, no qual, no que interessa, acentuei competência e justiça comum, ação de indenização fundada em acidente de trabalho, ainda quando movida contra o empregador. É da jurisprudência do STF que, em geral, compete à Justiça do Trabalho conhecer da ação indenizatória por danos decorrentes da relação de emprego, não importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do direito comum e não do direito do trabalho. Da regra geral, são de excluir-se, porém, por força do artigo 109.1 da Constituição, as ações fundadas em acidente de trabalho, sejam as movidas contra a autarquia seguradora, sejam as propostas contra o empregador. Obviamente, não desconhecia, senhor presidente, que no artigo 109 da Constituição, o que se tem, literalmente, é uma exceção ao que, naquele artigo, cabia tratar: a competência da Justiça Federal Ordinária. Mas, desta reserva, mesmo cuidando-se de uma ação que, dado o monopólio do acidente de trabalho, do seguro de acidentes de trabalho, seria movida contra uma autarquia federal, entendeu-se de firmar o que já vinha de regimes constitucionais anteriores por uma ilação de ordem prática, a difusão por todo o território nacional
da Justiça Comum Estadual, ainda hoje incomparável com a da Justiça Especializada, da Justiça do Trabalho. O assunto, senhor presidente, veio à tona na Constituição de 1946. E por isso mesmo, quando lá nem existia o monopólio do seguro de acidente do trabalho, nem a Justiça Federal Ordinária, se teve necessidade de excetuar da competência as ações fundadas em acidente do trabalho, da competência da Justiça do Trabalho. Dizia o artigo 123 da Constituição de 46. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores e as demais controvérsias oriundas de relação de trabalho regidas por legislação especial. Aí estaria claramente compreendida, nesta cláusula final, estaria compreendida na cláusula final a ação acidentária stricto sensu, movida contra o segurador. E na primeira parte, como até hoje, passando pela redação originária e pela atual Constituição e pela redação atual da Emenda Constitucional 45, não há dúvida que estaria logicamente compreendida a ação de indenização de direito comum por acidente do trabalho. Mas vinha o parágrafo 1º do artigo 123 da Constituição de 1946 a dispor: os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da Justiça Ordinária. Pondero, senhor presidente, que a interpretação constitucional em matéria de competência nunca pode ser distanciada da realidade dos fatos, entre elas a da estrutura da justiça comum ordinária em relação às justiças especiais, lato sensu, seja a Justiça Federal Ordinária, seja a Justiça do Trabalho. Propõe ao tribunal voltar a indagar por que entendemos que os crimes conexos aos crimes praticados em detrimento da União e suas entidades de administração indireta são da competência da Justiça Federal. Não há regra constitucional que o determine. Uma vez mais, se excedeu, e não com relação a ações diversas sobre o mesmo fato, mas com relação a crimes diversos, embora conexos, se entendeu sem discrepância que deveria a competência da Justiça Federal atrair a decisão sobre os crimes conexos. O mesmo não se entendeu, senhor presidente, com relação à Justiça Militar. Sequer na hipótese de continência, em que sempre predominou a orientação de cindir-se o processo, se o fato fosse também crime comum, para entregar ao paisano a justiça comum e o militar a justiça militar. Recordo um caso, à época notório, o habeas corpus de Mendes de Moraes, no caso Toneleiros. Essas razões práticas, senhor presidente, que o ministro César Peluso, com felicidade, sintetizou um princípio de unidade de convicção, é que me leva não só a reafirmar a orientação que o tribunal tomara ultimamente a partir do RE 349-160,
mas também, adiantando-me embora, também sob a vigência da Emenda Constitucional 45. Acompanho o ministro César Peluso nos exatos termos do seu voto. As ações de indenização propostas pelo empregado ou ex-empregado contra o empregador, quando fundadas em acidente do trabalho, continuam a ser da competência da Justiça Comum Estadual. Consequência do provimento do recurso. Com a vênia do eminente relator e do ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, eu, no início, me impressionei com o argumento do ministro Marco Aurélio, no que diz respeito à leitura dogmática do texto constitucional e da análise dos enunciados constitucionais. No entanto, a manifestação do ministro Peluso demonstrou e fez-me lembrar a necessidade, principalmente dessa Corte, lembrar que nós precisamos não só termos uma consistência com o sistema legal, mas também termos uma consistência de funcionalidade da estrutura judiciária brasileira. E as manifestações do ministro César Peluso, agregadas ao do ministro Pertence, demonstram as questões de estrutura do sistema judiciário, mas principalmente a questão relativa à unicidade da cognição, que levaria a uma enorme desordem no que diz respeito aos resultados efetivos do sistema judiciário. Eu, então, com essas palavras, eu acompanho a divergência e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso, vencidos os ministros relator Carlos Brito e ministro Marco Aurélio. Redigirar o acordo, ministro César Peluso, que abriu a divergência. Senhores ministros, vamos interromper por 30 minutos.